O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome se tinha tornado muito conhecido. Alguns diziam: João Batista ressuscitou dos mortos, por isso os poderes agem nesse homem. Outros diziam: é Elias. Outros ainda diziam: é um profeta como um dos profetas. Ouvindo isso, Herodes disse: ele é João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele, mas ele ressuscitou. Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher do seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes, e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede o que quiseres e eu te darei. E ele jurou, dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me deis agora num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito juramento diante dos convidados. Imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão, trouxe a cabeça num prato e a deu à moça. Ela entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Na igreja está cheia de pessoas como Herodes. Elas gostam de ouvir a pregação. Herodes gostava de ouvir a pregação de João Batista, embora se sentisse embaraçado. Elas gostam de ouvir a pregação do Frei Gilson, do Padre Fulano, do Moisés Rocha. Elas gostam de ouvir a pregação, mas a pregação não entra nelas. A pregação não entra nelas, não produz efeito. Ela ouve simplesmente porque, ora, amacia o seu ego, ou porque ela acha as palavras bonitas. É como um padre amigo meu disse que um dia ele fez uma homilia muito bonita, as pessoas aplaudiram a homilia dele. Aí no final da homilia uma senhora falou assim: padre, que homilia linda, até chorei. Aí o padre disse: e o que foi que a senhora mais gostou? Ela: padre, eu não lembro mais não, mas eu achei muito bonito. É bonito, talvez você chore, mas você põe o pé para fora, já entra no mundo dos problemas, da rede social, de não sei o que lá, e acabou. O vento levou a palavra, não produziu efeito, não aconteceu nada. E pior ainda, quando alguém como João Batista diz para você: não te é permitido ficar com a mulher do seu irmão. Quando alguém põe o dedo na sua ferida, como às vezes o Padre Filipe diz para você: não te é permitido comungar em pecado mortal.
Como no acampamento de casais, a gente teve um caso lá, que eu falei que não, quem era desse casal de segunda união, casal amaziado, não podia comungar. Teve um moço lá que quase que me bateu. Hoje ficou meu amigão, graças a Deus. Mas quando a pregação é muito bonita, até ela colocar o dedo na ferida. Vaidade das vaidades. Tudo é vaidade. A vaidade impede que a palavra de Deus ela produza efeitos eficazes e frutos na sua vida. A pessoa vaidosa, ela acredita que sempre tem razão, porque a falta de modéstia e humildade faz com que o vaidoso acredite que detém a verdade pelo simples fato de serem quem são. Eu tenho a verdade, eu sei. Você já repara nesses debates que tem aí na internet. A pessoa vaidosa, ela diz assim: vai estudar, eu li, você não leu. Já viu isso por aí? A pessoa humilde não. A pessoa humilde, ela considera o outro digno do tempo dela. Por isso ela explica detalhadamente, ela argumenta. E se você não quiser aceitar, tudo bem. Mas o vaidoso não, ele diz: estuda, você não sabe de nada, eu tenho a verdade. O humilde, ele sabe que nem sempre ele tem razão. Ou ele aceita que nem sempre ele precisa ter a razão. Você quer saber se você é vaidoso? O vaidoso cuida de sua imagem pública sem demonstrar. Elas precisam constantemente saber como são vistas ou qual a opinião dos outros que os outros têm sobre ela. Herodes, por vaidade, não podia voltar atrás da sua palavra. O que vão pensar de mim? Eu dei a minha palavra para ela na frente de todo mundo. A pessoa humilde, ela quer agradar somente a Deus. A pessoa humilde, ela está comprometida com a verdade. Ela está comprometida com Deus. O vaidoso está comprometido com a opinião pública. A opinião pública, o que as pessoas pensam sobre mim é o que importa. O vaidoso procura se destacar e ser 100% das atenções. O vaidoso fica irritado com coisas triviais. Qualquer coisinha que as pessoas fazem, ele fica irritado porque ele é incapaz de reconhecer que ele tem defeitos, que ele erra, que ele é imperfeito. E ele cobra uma perfeição das pessoas que elas não têm, que ele não tem. É igual aquela pessoa que diz assim: o padre tem que estar sempre sorrindo, o padre tem que estar sempre humorado, o padre tem que ser sempre acolhedor, mas você é uma mula na sua casa, dá coisa em todo mundo, trata mal os outros, não agradece, não diz por favor, não diz obrigado, mas o padre tem que ser. Ela cobra dos outros aquilo que ela mesma não é. O vaidoso, ele instrumentaliza as pessoas, ele usa as pessoas, ele se aproveita, ele tira vantagem das pessoas. E o vaidoso, ele se acha tão esperto, só que na verdade ele é presa fácil do diabo. Está escrito na testa do vaidoso que ele é vaidoso, a gente percebe. E aí o diabo, ele sabe que é só inchar o ego dele, e aí quando ele está com o ego bem inchado, quando ele está se achando, ele vai lá e estoura. E aí o vaidoso se perde. Não seja como Herodes. Ouça a palavra de Deus e se comprometa com ela. Eu não acho que quando as pessoas elogiam uma pregação minha, que elas têm má intenção, mas eu não me iludo com os elogios, sabe por quê? Porque eu sei que muitas vezes a pessoa acha bonita a pregação, acha até que eu falei a verdade, mas ela não vai viver aquilo. Agora eu fico impactado quando uma pessoa diz: padre, depois daquela homilia, depois daquela pregação, isso mudou a minha vida. Eu parei de praticar aquilo que eu praticava. Então a pessoa diz: padre, depois dessa homilia eu quero me confessar.
Aí eu falo obrigado, Senhor, porque o Senhor usou esse instrumento imperfeito que sou eu para tocar o coração dessa pessoa. Não seja como Herodes. Quando alguém disser, não te é permitido ficar com a mulher do seu irmão, bate no peito e fala, eu vou me converter. Amém? Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja.